Antes de falar de janela de entrega, né? Ah, o que nós vimos até agora? O que a gente olhou até agora quando a gente falava de logística? Nós falamos sobre modais de transporte, né? Nós falamos um pouco da questão da armazenagem, né? Passamos um pouco a ideia do conceito do que é armazenagem, falando sobre recebimento de mercadorias, indicadores, tá certo? Dentro da logística, principalmente a parte de indicador que a gente pedia, a parte de recebimento, a parte de tempo de doca, esse tipo de indicador, né? E falamos também de transporte de milk run, né? Coleta de leite, né? Que a gente falou, tá? E tudo agora começa a culminar dentro de uma coisa chamada janela de entrega, ou do inglês time window, né? Então esse conceito de time window, principalmente hoje, vamos pensar assim, mais usual é transporte rodoviário. Não que não exista isso no porto, aeroporto, né? Sim, aeroporto, claro que existe, né? Que é justamente os horários de pouso e de decolagem e aterrissagem, né? Tá? Tem janelas, né? Programadas para isso, tá certo? E a ideia, basicamente, é fazer algo semelhante dentro da parte de transportes, principalmente dentro de uma empresa, né? Dentro de um recebimento de uma empresa, adotar o que a gente chama de janelas de entrega. Puxa, mas com janelas de entrega, o que é exatamente isso? Imagine uma coisa, se eu for simplificar o conceito, né? Vamos simplificar o conceito de janela de entrega. Pense que você vai fazer uma consulta a um dentista, por exemplo. Dentista, oculista, qualquer serviço dentro da área da saúde, em que você tem que agendar, você tem que ligar e agendar um horário para ser atendido, certo? Tá? A ideia é justamente essa, é que eu somente receba ou faça receber mercadorias, né, vindas de caminhões ou qualquer outro tipo de modal, normalmente rodoviário, tá? Dentro de horários já pré-estabelecidos de recebimento. Tá? Essa é a ideia da janela de entrega. Tá? É estabelecer horários para recebimento de mercadorias. Então, o conceito, né, se a gente olhar, né, é o que, né? Se eu colocar uma definição, deixa eu colocar no fonte aqui. Qual que é a ideia? É estabelecer uma janela de horário de atendimento de acordo com a frequência de entrega de cada fornecedor. Esse ponto é importante. Frequência de entrega de cada fornecedor. Então, para mim estabelecer a janela de entrega, existem alguns aspectos que eu preciso fazer antes. Tá? E um deles é estabelecer a frequência de entrega dos fornecedores. E o que é a frequência de entrega? Então, antes disso, janela de entrega, eu estou estabelecendo um horário de recebimento ou de atendimento desses fornecedores. E para isso, primeiro, antes de estabelecer essa janela de atendimento, eu tenho que definir quando que esse fornecedor vem. A cadência dele já pré-estabelecida, que é chamada de frequência de entrega. Tá? E a frequência de entrega, ela pode ter diversas características distintas. Por exemplo, eu posso ter uma frequência de entrega diária, um fornecedor que vem entrega todos os dias, ele vem entregar material todos os dias, tá? Segunda a sexta, e aí eu dei um código chamado de frequência 1. Então, quem tem uma frequência diária, eu dou um código, por exemplo, de frequência 1. Isso sou eu que estou estabelecendo, porque cada empresa vai estabelecer o seu padrão de código para frequência. Né? A segunda alternativa, por exemplo, é a frequência de entrega semanal, é chamada frequência 2. Tá? O que é a frequência de entrega semanal? Tá? Eu posso ter dentro da frequência de entrega semanal, por exemplo, um fornecedor que entrega uma vez por semana. Uma vez por semana seria assim, não o dia que ele quer. Não, é toda segunda, toda terça, ou toda quarta-feira, ou toda quinta, ou toda sexta. Então estabelece, olha, você vai entregar segunda-feira, então toda segunda-feira, uma vez por semana, todas as segundas você me entrega. Então você começa a fixar horários de entrega, dia primeiro, né? Estou fixando dias de entrega. Tá? Estou fixando primeiro os dias de entrega de acordo com a frequência. Então a frequência ela vai fixar os dias de entrega. Eu tenho também fornecedores que a gente chama de frequência semanal, que são aqueles que entregam 2 vezes por semana. Por exemplo, de segunda e quarta, de terça e quinta.
Ou então, dentro da frequência semanal também, aqueles casos que ele vem me entregar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Né? Frequência semanal, 3 vezes por semana. Posso ter também casos de fornecedores que vêm me entregar quinzenalmente, a cada 15 dias, e aí eu chamo, por exemplo, uma frequência 3. Né? Ou então, aqueles casos de frequência mensal, ou seja, o cara vem me entregar uma vez por mês, frequência 4. Tá? E uma vez por mês, entrega frequência 4. Tá? Então, tem diversas características. Agora, o que manda, o que determina qual é a frequência de entrega? Se é diária, semanal, quinzenal, mensal? Né? Basicamente, é demanda. O volume de entrega. Basicamente é isso. Se eu tiver demanda, se eu tiver compra, se eu estiver comprando meu fornecedor em volume suficiente para ele entregar todos os dias, ele vai entregar todos os dias. Se eu tiver um volume de entrega que é o suficiente para, não todos os dias, mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele vai fazer isso. Então, as frequências de entrega elas são pré-estabelecidas de acordo com a minha demanda. Tá? Isso é o que determina a frequência de entrega. Então, vai depender muito da minha demanda, a frequência de entrega. E quem que estabelece? Eu estabeleço isso em comum de acordo com os fornecedores. Não é o dia que ele quer, não é do jeito que ele quer. A gente verifica, a gente faz uma negociação em cima disso e estabelece uma frequência com esse fornecedor. Olha, eu tenho volume, qual que é o ideal? O mundo ideal, tá, seria uma frequência de entrega diária. Se eu pudesse escolher, eu faria uma frequência de entrega diária. Por quê? Porque para manter a menor quantidade de estoque possível na minha empresa. Não é? E aí, logicamente, meu estoque, se eu pudesse ser renovado todos os dias, era melhor. Esse é o mundo ideal. Agora, não adianta eu querer estabelecer uma frequência de entrega diária se não existe carga suficiente para cumprir para encher um caminhão para entregar aqui todos os dias. Não adianta eu falar, vai entregar todos os dias, só que você entrega metade do caminhão cheio. Não adianta, né? Se para entregar metade do caminhão cheio, é melhor entregar 3 vezes por semana. Por exemplo, um caminhão cheio 3 vezes por semana. Tá? Então, o que determina muito a frequência é justamente meu volume, a minha demanda, quanto que eu tenho de material. E eu procuro minimizar a quantidade de estoques que existem dentro dessas frequências. Tá? Então, eu vou manter a condição mínima necessária de materiais para a minha empresa. Essa é a ideia. Tá? Manter o mínimo necessário. Tá? Para justamente priorizar o giro de estoque. A ideia é priorizar o giro de estoque. Também não adianta eu falar assim, olha, eu vou pegar, aliás, né, você vai perguntar assim, puxa, e frequência mensal? Eu quero vir uma vez por mês. Vem uma vez por mês e o estoque vai ficar um mês ali comigo. Aí depois ele vem só no mês seguinte. Sim, isso pode acontecer porque a minha demanda é tão baixa que um caminhão só que ele me entrega é o suficiente para cobrir a demanda do mês inteiro. E aí não tem jeito. É um caminhão só, demanda o mês inteiro e fica ali. Tá? Eu otimizo a questão da cubagem do caminhão, utilização do caminhão e a questão de estoques dentro da minha empresa. Tá? Eu também não quero pagar frete meio caminhão, não é essa a ideia. Tá? Não, vem aí quinzenalmente, ao invés de vir uma vez por mês, vem quinzenalmente, mas vem com meio caminhão. Não. É melhor entregar um caminhão cheio uma vez por mês e acaba a história. Tá? Então, a frequência de entrega vai depender muito realmente da minha demanda, tentando otimizar essa questão dos fretes e também do giro de estoques. Tá? Quanto menor o giro, melhor. Né? Legal? Essa é a ideia, né? Então, aumentar o giro do meu estoque aí, né? Ter o menor estoque possível com uma frequência boa, né? Uma cadência boa de entrega. Tá? Esses códigos que eu estabeleci, eu usava particularmente esses códigos, as outras empresas podem ter códigos distintos, tá? Para dizer, frequência diária, frequência 1, frequência semanal, frequência 2, quinzenal 3 e mensal 4. Tá? Isso é uma forma de codificar. Por quê? Porque se a empresa usa um SAP, por exemplo, tá? A frequência de entrega ela deve estar parametrizada dentro desse sistema. Ela não é uma coisa só pelo papel, ela é parametrizada dentro desse sistema e ele é usado para cálculo, por exemplo, de compra de um sistema chamado MRP. O MRP, ele não é uma abordagem da matéria de logística, embora seja parte de logística, ele vai ser abordado na matéria de administração da produção, com vocês, tá?
Bom, aí exemplos, né, de frequências de entrega semanais, por exemplo. Frequência 25 é um código dele. O que é? Frequência 25 é o número 2 de frequência semanal e 5 de toda sexta-feira. Então, quando eu olho o código 25, quer dizer que o cara entrega semanalmente todas as sextas. Né? Esse é um exemplo, eu estou dando esse código, é uma forma de codificar, e aí no sistema eu vou lá e coloco. Né? Ah, na minha empresa é diferente. Sim, é diferente. Estou pegando somente um exemplo. Tá? A frequência 28 é 2 de semanal e 8 de terça e quinta-feira. Deu um código. Terça e quinta-feira é número 8. Toda terça e quinta, frequência 28. Se o cara falar, ó, frequência 28, é semanalmente, ele vem sempre entregar de terça e quinta-feira. Frequência 26, semanalmente, 2 de semanal e 6 de segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana. Enfim. Então, são exemplos, tá? Certo? Que eu codifico cada tipo de frequência, né, para cadastrar dentro do meu sistema. Tá? Bom, quais são os parâmetros para a gente estabelecer uma janela de entrega? Tá? O que é importante antes de mais nada? Eu tenho que padronizar algumas coisas. Não adianta eu querer fazer janela de entrega, ou ainda, em minha empresa é uma desordem. Não, eu tenho que organizar as coisas numa empresa. Né? Eu tenho que deixar tudo organizado. Né? Então, eu tenho que fazer dessa forma. Né? É isso que ele tem que fazer. Então, por exemplo, um dos parâmetros é estabelecer um tempo de carga e descarga. Normalmente o padrão é 30 minutos, carreta de 30 minutos. Né? Tempo de carga e descarga, 30 minutos. Tá? 30 minutos é mais do que suficiente, tá? Dá tempo suficiente de fazer isso. 30 minutos dá tempo suficiente de fazer isso. Né? Normalmente, dependendo, logicamente, tem cargas mais complicadas que outras. Mas imagine uma coisa, né? Que você leve 10 minutos, por exemplo, para descarregar normalmente, e o resto dos 20 é para conferência e liberação do caminhão. Né? Logicamente que eu falei que tem certos padrões. Que tipo de padrões? Por exemplo, se eu começar a fazer o seguinte, poxa, eu tenho 30 minutos de descarregar o caminhão, qual que é o padrão, cara? Né? O caminhão vai lá, encosta, tem que abrir o side, se for o side do caminhão, ou abrir o baú, quer que seja, tá certo? E aí vem o empilhador lá, tá? Só depois que tiver aberto o caminhão, entrega a nota fiscal no recebimento, ele recebeu a nota fiscal, o conhecimento de embarque, algum tipo de documento para recebimento, tá? Ele vai olhar, vai conferir, fala, legal, ok, tem autorizado a descarregar, vai lá e descarrega. Tá? Descarregou, colocou na área de conferência, confere, dá o carimbo lá na nota, ou o que é que seja, e devolve o caminhão e o caminhoneiro vai embora. Fecha, lógico, nesse meio tempo ele fecha o caminhão e vai embora. Isso aí tem que durar 30 minutos. E sempre tem que ser dessa forma. Sempre tem que ser dessa forma. Tá? Nesses parâmetros, nesses padrões. Então, eu tenho que começar a estabelecer padrões. Né? Padrões de operação, padrões de trabalho. Tem gente que descarrega, carimba, manda embora e depois confere a carga. Tem gente que vai receber, não deixa o caminhão ir embora enquanto não conferir a carga, e depois só carimba a nota e manda embora. Tem gente que não carimba a nota. Não, tem que ter padrão. Tem que estabelecer padrões, tá certo? Né? Antes de mais nada. Então tem que começar a estabelecer padrões de trabalho. Né? De como vai operar toda essa história. Para justamente você ter uma uniformidade no horário e no tempo que você tem da operação. Isso é importante. Né? Legal, outra coisa, jornada de trabalho. Tá? Então, imagine uma coisa, a empresa trabalha 8 horas por dia. Certo? Sei lá, vou chutar aqui, das 7 às 5 da tarde. Eu trabalho das 7 às 5, legal? Qual que é o horário limite de entrada dos caminhões, hein? Eu posso deixar o caminhão entrar às 5 horas da tarde? Na minha empresa? Se eu trabalhar em um turno só, né? Considerando que eu trabalho em um turno só. Não posso deixar o cara entrar às 5 horas da tarde, né?
Então tem que estabelecer. Por quê? Porque 5 horas da tarde é a hora que o pessoal está indo embora. Então tem que estabelecer um horário limite. Até que horas ele pode entrar? 4 horas da tarde? 4h30? Que horário que ele pode entrar? Né? Quanto tempo antes do encerramento eu permito ele entrar? Né? Então tem que começar a estabelecer esse padrão. Isso é um outro ponto importante dentro da história da jornada de trabalho. Tem um horário limite de entrada. Sei lá, se você termina o expediente às 5 horas da tarde, de repente estabelece, olha, 4 horas é a última hora que o caminhão entra, ele entra, dá tempo suficiente para carregar, descarregar, fazer qualquer coisa, se tiver algum imprevisto, dá tempo de resolver, né? E tudo bem. Tá? Essa é a história. Frequência de entrega que aquele tinha te comentado, né? Certo? Você vai entregar diariamente, semanalmente, mensalmente. É um outro parâmetro importante para estabelecer. E regime de entrega, semi-plano ou entrega direta. O que é entrega direta? Entrega direta é quando o fornecedor vem entregar na sua empresa. As entregas convencionais, vou chamar dessa forma. Tá? E o micro é aquela coleta de leite que a gente já tinha comentado antes. Tá? Se eu tiver um micro, então, na hora de for montar a janela de entrega, eu tenho que começar pelo micro. Essa é a primeira coisa que eu começo a fazer. Eu começo a estabelecer as janelas pelo micro. Ele que tem a prioridade. Por quê? Porque o próprio micro ele já trabalha com uma janela pré-programada de entrega. Tá? Ele já trabalha já procurando otimizar essa história toda. Porque ele tem um tempo de sair da empresa, coletar nos fornecedores, voltar para a empresa, descarregar na empresa, e depois disso não termina o trabalho dele, né? Depois disso ele tem um retorno, de repente ele vai fazer um fluxo de retorno de um segundo turno de um outro fornecedor de uma outra rota. Então a ideia do micro é que ele não fique, se o contrato caminhão, que ele não vai ficar parado, né? Na verdade, assim, quando você faz um contrato com uma transportadora sob regime de micro, quanto mais o caminhão rodar, melhor. Menor é o seu custo por quilômetro rodado. Tá? Então, é interessante, sim, que você faça a rota sempre com micro, para que isso diminua o seu custo. Né? Então, a organização é importante para isso, e é por isso que você prioriza a programação da janela de entrega pelo micro primeiro. Tá? Então, o micro sempre tem prioridade. Aí depois vem o resto. Tá? Programar o micro, a segunda prioridade são as frequências de entrega diária. Aí você vai para as frequências de entrega diária. Tá? Uma outra informação que é importante: quantas docas de carga e descarga você tem? Tá? Por que eu estou falando de carga e descarga? Porque, de repente, a empresa ela tem parâmetros do tipo assim: olha, essas docas eu só descarrego o material e essas outras docas eu somente faço carregamento de mão. Tá? Ou então eu posso ter situações do tipo: não, essas docas são compartilhadas, pode tanto carregar como descarregar material. Tá? Então, esse tipo de coisa eu tenho que mapear. Né? Eu posso ter também, falando de docas, né, posso ter docas específicas, que, por exemplo, podem limitar a altura, ou então que permite somente descarregamento de cargas, como se pode falar, especiais, por exemplo, né? Vem caminhão com carga seca e que a descarga dele, né, com dele, eu tenho que fazer descarga por exemplo, por causa do material, por ponte rolante ou por pórtico. Aí não é qualquer doca que ele pode parar, tem umas docas específicas para isso, né? Porque são equipamentos especiais, né? Você trabalha com ponte rolante, para trabalhar com pórtico, tá certo? Então, muda. Ou até mesmo docas de descarga de containers, né? De repente não são as mesmas de uma carreta, são diferentes, são específicas. Então, tem que mapear também essas docas, né, para não deixar programar qualquer coisa nessas docas. Essas docas têm uma programação de entrega de janela específicas. Tá? Outro ponto que é importante também é medir a capacidade que a gente tem de recebimento de materiais. Muitas vezes, o que pode limitar a janela de entrega, tá, não é exatamente a quantidade de docas, pode ser a quantidade de docas que eu tenha, né, não consigo ter docas suficientes, pode ser mão de obra urgente, operar, ou pode ser áreas de conferências de materiais. Eu não tenho um espaço suficiente para conferir mercadoria. Então,
ou até mesmo armazenamento, gargalos na parte de armazenagem, não tem espaço suficiente para fazer armazenamento. Então, aí que eu entro com as questões dos indicadores. Tá? Por exemplo, um indicador que é importante na hora de estabelecer a janela de entrega, que normalmente é onde você tem o gargalo, de todo esse segmento, na maioria das vezes, onde você tem maior gargalo, é na sua capacidade de conferência de materiais. E aí o indicador de dock stock time que é importante. Que mede o quê, né? Nós já falamos do dock stock time. Eu não meço o tempo da doca até a guarda do material no estoque. Então, quanto tempo eu levo entre guardar o material foi deixado na minha doca, eu conferi material e guardei o material no estoque, no armazém. Quanto tempo leva isso? Certo? Esse tempo é importante para mim definir janelas de entrega, porque às vezes eu não consigo fazer uma programação toda em seguida, porque essa área de conferência ela me enche e eu não tenho tempo para desovar esse material e jogar para dentro do armazém. Então eu tenho que cadenciar recebimentos e guardas de materiais. Tá? Né? Isso pode ser um limitador. Em casos urgentes, entregas de materiais urgentes, que é fora do programado, como você vai tratar isso? Tá? Você vai ter um horário específico? Como você vai fazer isso? Isso são coisas que eu tenho que levar em consideração também, que podem acontecer. Tá? Um outro ponto aí de docas específicos também, né, que vale também na alternativa, por exemplo, às vezes você tem uma doca, um fornecedor que você fez um contrato para ele de entrega just in time, por exemplo. Tá? Você faz uma entrega just in time. Se a entrega just in time, ele acaba ficando fora do plano de janela de entrega, porque normalmente just in time, o que você faz? Você deixa uma doca dedicada para o just in time, ele chegou na hora que chegou, ele entrega. Tá? Ele entra direto pela portaria, não fica parado, tá? E vai lá e entrega direto na doca específica. Normalmente, quando eu falo de entrega just in time, existem docas específicas para isso. Tá? Específicas e fora da janela de entrega, normalmente. Elas são docas que a gente chama de dedicadas. Na verdade, o termo correto é doca dedicada. Tá? Perfeito? Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Muita informação, muita coisa? Como que é? Tudo bem? Muita informação, informação, por isso que eu escrevi tudo aqui. Toda a informação está aí. Sabe, mas é verdade, né? Que assim, é detalhe, tá, pessoal? A logística, eu tinha comentado no início das aulas, no início do semestre com vocês, que uma das coisas que precisa ter na logística é bom senso. Então, é difícil estabelecer uma regra que sempre vai ser assim. Cada empresa é uma situação diferente. Eu estou trazendo para vocês uma realidade mais próxima do normal, do comum que existe. Mas cada empresa tem uma situação diferente. Tá? Cada empresa tem uma característica distinta. Tá? Agora, o que precisa ter bom senso é atuar com lógica. Isso que o profissional de logística faz, tá? Isso precisa ter. Tá bom? E, principalmente, tem que ter uma visão geral da empresa. Né? Você falou que precisa de um curso de logística. Sabe que a melhor coisa é trabalhar na logística, Rodrigo? A melhor coisa é trabalhar na logística. Aí você começa a aprender as coisas, entendeu? Eu acho que logística você aprende fazendo, muitas vezes. Eu estou dando uma noção geral, para vocês terem uma ideia do tamanho da história. Mas existem cursos específicos de logística, existe. Eu não vou entrar em detalhe de cada coisa. Né? Tem cursos de tecnologia em logística, tem cursos de pós-graduação em logística, então tem muita coisa. Aliás, se você pensar bem, existe um curso de administração com ênfase em comércio exterior, e se você pensar em comércio exterior, é logística, né? Certo? Olha aí, mas eu quero saber uma cara da janela de entrega, é isso daqui, ó. Aqui eu tenho, sei lá, por exemplo, um exemplo aqui, 3 turnos de recebimento de materiais, o calendário, isso aqui é somente de uma doca, tá? De um local de recebimento. Se eu tiver mais de uma doca, eu tenho que ter mais um desses daqui. Mas é como se tivesse uma doca só. E aí, a segunda-feira, quem é que vai me entregar nessa doca em que horário? Terça-feira, quem que é? Quarta, quinta e sexta.
tá? E assim vai. Tá? E aí também eu mostro o segundo turno, quem é o fornecedor? Fornecedor B, fornecedor A, e assim vai. E o que está em branquinho aqui é tudo horário livre para você planejar. O que tem de vermelho aqui? Tá vendo que tem uns horários de vermelho? As 2 horas da tarde aqui e as 10 horas da noite aqui, ó. Né? Para que serve esse horário de vermelho? É troca de turno. Então, esse horário só está marcado em vermelho para você lembrar o seguinte: tem que tomar cuidado para programar caminhão para esse horário. Porque é justamente o horário que se faz a troca de turno. Provavelmente você tem uma capacidade menor de recebimento, ou até você faria até o seguinte: não programar nada nesse horário, porque é o horário que o pessoal está saindo e tentando o pessoal do trabalho. Então, um exemplo. Isso aí é uma grade de recebimento em uma única doca. Se tiver mais de uma doca, 2 docas, tem que ter outra grade dessa para outra doca, e assim vai. Tá? É uma programação, então, é bem simples, é uma programação. Como se fosse um dentista lá, que o cara vai lá agendando os horários. A única diferença qual que é? Os horários são sempre fixos, a ideia é que os horários sejam sempre fixos. Então, esse fornecedor D, todos os dias, ele vem entregar no mesmo horário. Tá? O fornecedor A, todas as vezes, ele vem entregar sempre da mesma forma, 3 vezes por semana. Sempre. É fixa. Tá? Sempre fixa. Tá bom? E, logicamente, cada janela é um caminhão. Então, se tiver aqui fornecedor B, aqui são 2 caminhões que provavelmente estão chegando. Um nesse horário e outro no segundo. Tá? É o mesmo fornecedor, mas vindo com 2 caminhões em horários distintos. Tá? E tá aí. É simples? É simples. Simples e complicado ao mesmo tempo. O conceito ele é simples, tá? Dura você montar essas grades. Por quê? Se você deixar, se você não montar, se você não tiver janela de entrega, o que acontece quando você não tem janela de entrega? Ou vem todo mundo concentrando no horário da manhã e o resto do horário fica tudo livre. Então, esse é o problema do recebimento de mercadoria. Se você não disciplinar, se você não colocar horários, né, o professor vem em qualquer horário que ele quer, qual dia que ele vem, você vai ter picos de caminhões congestionando a sua empresa. Tá? E normalmente esses picos acontecem quando? Ou muitas vezes na segunda-feira. Segunda-feira é o dia típico de congestionamento, por quê? Porque tem cara que vai trabalhar no final de semana, aí ele quer entregar tudo na segunda. Ou até mesmo na sexta-feira, que vem aí um monte de gente querendo entregar. Né? E na parte da manhã. Normalmente, nos primeiros horários da manhã, já começa a formar aquela fila de caminhões querendo entregar. E aí o que acontece? Você fica que nem louco, não tem gente aqui, né? E depois o seu pessoal fica o resto da parte do dia sem ter o que fazer, porque vem todo mundo no primeiro horário. Então a ideia da jornada de entrega, ela te ajuda a organizar melhor a estrutura da sua empresa. E aí, com base nisso, você consegue. A ideia é justamente você como posso diluir o recebimento ao longo do dia, não concentrar ele somente na parte da manhã ou na parte da tarde, não, mas sim, você conseguir diluir isso, tá? E aí, de certa forma, você consegue manter uma mão de obra mais homogênea de trabalho ao longo do tempo. Essa é a grande vantagem de você ter uma janela de entrega, não está imundo. É simples. Qual que é o problema? O problema é as pessoas aceitarem. Porque o fornecedor vai querer a parte da manhã, aí vai ter um cara que não vai querer um horário específico, que para ele vai atrapalhar, vai ser ruim. Aí começam essas coisas. Então, o que você faz primeiro? Dentro da janela. Programa primeiro quem é micro-run. Quem tiver micro-run, você vai programar primeiro. Porque ele que tem as prioridades. Depois, você vai para aqueles fornecedores que são de frequência diária, de maior volume, que sempre tem mais. Joga e tenta encaixar eles. E assim vai. Aí você vai mexendo com a frequência lá. Então agora, depois que eu terminei com a frequência diária, eu vou para 3 vezes por semana. Depois 1 vez por semana, e assim vai. Tá? E docas dedicadas, aí você tem que marcar. Poxa, essas docas eu só recebo esse tipo de material, ou somente esses fornecedores, aí você deixa separado. Você faz uma janela de entrega separada para eles, em docas específicas, tá certo? Não é? Então, esses são pontos importantes aí para se fazer. O conceito é bem simples, é como se fosse um agendamento.
Aí vai ter fornecedor que vai querer trocar de horário? Sim, isso acontece. Ah, eu não posso trocar de horário, que ruim. Ah, acontece. Não é fixar uma vez e fica fixo a vida inteira. Ah, de tempos em tempos vai ter alguém querendo mudar, o volume vai mudar, vai entrar novos produtos, começar a produtos novos, aí você vai ter que encaixar no horário de entrega, entrou um novo fornecedor, você vai ter que programar uma janela de entrega para ele. Então essas coisas mudam, então isso é dinâmico. Tá? Conceito simples até aqui, né, pessoal? Tudo bem? Bom, olha só. Né? Quais são as etapas para a implementação da janela de entrega? Né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu disse, é padronizar o processo. Tem que começar a ser padrão de trabalho. Tá? As coisas têm que operar de uma forma padronizada. Um outro ponto importante é você fazer a torre de controle. Então, quando você faz a implementação de um time window, de uma janela de entrega, o que é a torre de controle? É quem vai comandar as entradas de cada caso dentro da empresa. E é o que faz o gerenciamento da comunicação entre a portaria da empresa e a área de recebimento de materiais. É o cara que vai ficar lá comandando essa entrada, esse fluxo de caminhões. É uma torre de controle. Imagine um aeroporto. O aeroporto, você não tem a torre de comando ali, onde ele autoriza o pouso e a decolagem? É a mesma coisa aqui. Tá? Então, no aeroporto você tem lá a torre de controle, lá tem a torre de comando lá, né? Onde eles ficam, mesma coisa, verificando todo no ar, todos os aviões que tem, né? Onde eles estão, o solo, e ele comando de quem pode pousar e quem pode decolar. Eles que vão programando isso. A torre de controle aqui é a mesma coisa, só que em vez de programar avião, ele vai estar programando caminhões. O que acontece se o caminhão chegar antes? Vai esperar, antes do horário de entrada dele. Espera o horário. Se ele chegar depois, se houver como encaixar, encaixa. Se não, ele vai ter uma penalidade dessa história. Entra quando puder, quando tiver uma janela livre. Vai esperar. Certo? E casos críticos de urgência. Acontece. Que precisa entrar. A torre de controle é que tem que ter essa informação. Quais são os casos críticos? Quando chegar, ele tem que estar atento para dar o direcionamento correto para esses casos. Tá? Né? Então, a torre de controle, para fazer a janela de entrega, ela não funciona sozinha. Não é você programar e acabou, tá aí. Não. Tem que ter a torre de controle, ou, como poderia dizer um dentista, tem que ter a secretária programando tudo. Né? É a mesma coisa. Dentro do dentista, lá tem um cara lá programando, certo? A secretária programando todos os alinhamentos do dentista. Né? Aí, de repente, tem alguém que resolve desmarcar, por exemplo, aí tem que remanejar. Tem tudo isso também aqui. Né? E existem essas mudanças, e a ideia é realmente que a janela seja mais estável ou não. De repente, você vai ter que criar indicadores para saber se você está fazendo, se a torre de controle, se a janela de entrega está funcionando ou não, né? Ou seja, você começa a medir quantos casos estão sendo entregues dentro da janela ou fora da janela. Tem esses indicadores, e a torre de controle que pode começar a fazer isso. Tá? Então, são pontos que a gente precisa trabalhar. Tá? E aí eu disse já, né? Agendar casos micro e os outros casos, levantar exceções, como docas que são dedicadas a fins específicos, tá? E cuidado com múltiplas paradas em docas. Por exemplo, isso é comum quando você trabalha com janela de entrega, com micro-plan. Porque às vezes o micro-plan, ele vem entregar na sua empresa, correto? E ele não entrega somente uma doca, de repente para em 2, 3 docas dentro da sua empresa. Ele descarrega metade de uma doca, sai, descarrega em outra doca local. Tá? Dependendo do caso a caso, o cara demanda, dependendo do que se fizer, ele vai ficar todo dia na sua empresa. Ele entra de manhã e sai à tarde. Acontece, eu já vi casos, eu tive casos desse tipo, o cara entrava de manhã, né, e aí tinha que recolher a embalagem e acabava saindo à tarde. Tá? Então, nesses casos de múltiplas paradas em docas, qual que é a atenção que você tem que ter aqui? Não dá para programar esse período da tarde, você tem que começar a programar o recebimento desses materiais para de manhã.
Por quê? Porque se você programar no período da tarde e eventualmente roubar em um turno, tá, o que vai acabar acontecendo? Corre o risco de ele entrar à tarde e não conseguir sair de sua empresa sem descarregar tudo. E tem patente. Tá? Esse é o problema aí dessa história toda. E, logicamente, começar a trabalhar com janela de entrega, é bem provável que alguns gargalos possam aparecer. Tá? Gargalos de que sentido? Falta de espaço, pode aparecer gargalos de tipo de congestionamentos, horário específico, alguns congestionamentos, e aí você vai ter que tomar um plano de ação para isso. O que você vai fazer? Cada empresa é uma situação diferente, né? Cada caso é um caso distinto. Não dá para prever agora o que vai acontecer. Tá? Que tipo de tecnologia eu posso usar para prever essas coisas, para usar para poder planejar, por exemplo, a minha janela de entrega? Tá? Esse exemplo que eu estou colocando aqui é o que a gente chama de Factory Flow. O nome é Factory Flow, né? É o fluxo da fábrica. Esse é um software que chama Factory Flow. Ele roda via CAD, tá? Computer Aided Design, aquele mesmo software que faz desenho técnico, é o mesmo software. Tá? Então ele roda dentro do CAD, tá? E ele, por exemplo, ele tira um desenho desse tipo, ele mede o fluxo de componentes de acordo com as janelas de entrega, horários previstos, tudo mais, ele faz essa estimativa do que acontece na sua empresa, tá? E aí ele mostra, por exemplo, os pontos em vermelho são pontos de congestionamento, são pontos onde depois com a janela de entrega que você estabeleceu, por exemplo, ele vai prever que, olha, você vai ter problemas nesses pontos aqui, tá? Esses pontos aqui é que você vai ter um congestionamento aqui na sua empresa que pode atrasar todo o seu fluxo, né? Este, acho, já é um outro tipo de situação que mais é um estudo de Factory Flow interno, para movimentação interna entre armazéns, por exemplo, não janela de entrega, tá? Mas pode denotar também outro tipo de problema quando eu tenho recebimento somente em uma área e eu tenho que fazer guardas de materiais em outros locais. Tá? Mas isso aqui é o congestionamento de caminhões dentro de uma empresa, o primeiro gráfico que eu mostro aqui, tá? Que é usado dentro de um sistema chamado Factory. Tá? Outra tecnologia que ajuda na questão da... Essas são algumas alternativas que existem para a janela de entrega. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, três tecnologias aqui. Uma delas se chama GPS Tag. Tá? Que é um sinal, eu uso um sinal de celular por chip de uma operadora. Tá? É um aparelhinho que eu jogo lá dentro de um caminhão e começo a rastrear ele. Chip de celular, de qualquer operadora. Pode ser até pré-pago, o que seja. E eu uso o sinal via satélite para traquear esse caminhão e traquear a posição da doca. Isso, para mim, essas tecnologias são importantes para saber se o caminhão já saiu da doca ou não, se a doca está ocupada ou está desocupada, e quem que vai gerenciar tudo isso, quem vai olhar tudo isso é aquela torre de controle que eu disse lá no início, ele que vai gerenciar toda essa história. O GPS Tag também pode ser um equipamento que, por exemplo, como que é uma forma de funcionar isso? Chega um caminhão na portaria, eu vou lá e colo um prisma, um triângulo nele, no caminhão. E aí eu começo a rastrear ele dentro da minha empresa. E eu vejo quando ele sair da portaria, que tem que sair lá e recolho o tag dele. É uma forma de controle, tá? É uma forma de controle que eu tenho. Essa é a primeira etapa que eu posso utilizar isso. Tá? A segunda alternativa é não ter o equipamento tipo GPS Tag, tá? E ter tipo um celular. Usar o celular comum e usar, ao invés de usar o GPS, usar a tecnologia chamada de Bluetooth Low Energy. Essa BLE aqui, ó, Bluetooth Low Energy. Que justamente se precisa somente de antenas Wi-Fi. Essas antenas Wi-Fi como que a gente tem? Como que funciona? Então, aí eu coloquei foto do celular, por quê? Né? É justamente um celular comum que eu usaria. Eu não tenho, logicamente, eu teria que instalar um programa para ele. Tá? Tem que ter dentro desse celular para fazer um rastreamento específico. Tá? E tem que deixar o meu celular com a geolocalização ativada.
localização do celular, eu tenho que deixar ele ativado, tá? Conforme você vai andando com o celular e o Bluetooth, logicamente, ligado, você não precisa acessar o sinal Bluetooth, você simplesmente tem que cadastrar o celular no sistema, tá? Ter esse celular, e conforme vai passando, o caminhão vai andando, tem antenas do Wi-Fi espalhadas, né, por aí, ele vai captando esse sinal. Né? Ele simplesmente capta que você passou por ali. Ah, mas como ele funciona, pessoal, esse Bluetooth Low Energy? Você não precisa conectar em nada. Quando você, por exemplo, pega o seu celular, está com o celular na mão, entra lá em configurações, clica em Wi-Fi, aí ele abre diversas redes Wi-Fi que existem, é isso que ele faz. Como que eu sei que tem esses diversas redes Wi-Fi? Eu não conectei ele, mas o meu celular captou o sinal dessas antenas. Então, com base nessa triangulação, é que eu consigo fazer a geolocalização e de que ponto um caminhão está, por exemplo. Um caminhão, uma pessoa, ou qualquer outra coisa que esteja rastreando, tá? Isso é chamado de, chamado Bluetooth Low Energy, tá? Tinha uma empresa que trabalhava muito com isso aqui, né? Chama, é uma startup, como você fez aqui, eles trabalhavam muito com essa tecnologia aqui de rastreamento. Né? A primeira aqui eu não comentei, a empresa que trabalha muito especialista aqui, chama Mapatrans. Nessa primeira alternativa aqui, a segunda que eu conheço é a chamada Movida, é uma startup. Ela trabalha com celular, trabalha com antena Wi-Fi que já existe instaladas por aí e sai rastreando os cabos. Aí, logicamente, na empresa, se estiver na doca, eu tenho que garantir que nas docas tenham sinais ou antenas Wi-Fi, certo? E externamente também teria que ter, né, uma forma de captar esses sinais Wi-Fi. A terceira alternativa é a tecnologia que chama WareNet. Aqui, ó, da zebra, aqui tem um desenho aqui, essa caixinha quadrada aqui, tá? Que esse aqui é o chamado WareTag, tá? Essa é a estrutura mais completa para timing, tá? Pelo menos por enquanto. Aliás, o primeiro caso também existe um bom trabalho sendo feito aqui na questão do GPS tag, tá? Um sistema via internet que se cria essa mapa trans, cria um sistema via internet que você faz todo aquele mapa, aquela janela de entrega, aquela foto aqui, ó. Essa foto, essa grade, ele cria dentro de um sistema da intranet, de chifre aqui dinâmico, aí mostra quem está programado e se as docas estão ocupadas ou não, tá? Via sistema de internet. Tá? O AirTag, ele faz a mesma coisa, tá? Só que aqui a estrutura já precisa de uma infraestrutura específica, porque não é nem Bluetooth Low Energy, nem antena Wi-Fi e nem GPS. É um sinal chamado WareNet. Where, dessa palavra que está escrito aqui, net de rede. Ou seja, eu sou obrigado a instalar antenas específicas e cabeamentos específicos para esse tipo de infraestrutura. E aí eu posso ligar esses cabeamentos dentro da minha rede, minha infraestrutura de TI, mas precisa de antena específica, ou seja, só a antena WareTag, a antena da WareNet é que consegue ler essas WareTag e também não tem outra interferência específica. Então isso aqui já começa a limitar bastante, né, as situações, e aí você tem que realmente cada caminhão carregar um tagzinho desse, senão ele não vai ler, tá? Uma coisa bem específica. A vantagem é que ele tem sistemas integrados de janela que foram feitas para isso, né, de recebimento de mercadoria e de rastreio, né, de caminhões, tá? São bem específicos para janela. Então, ele tem um sistema também construído para a janela de entrega, que faz a programação da janela de entrega, com tudo lá programado. Aliás, você tem que parametrizar ele e depois ele olha, ele mede tempo de dock, ele mede quanto tempo ficou o caminhão parado, ele faz todos os indicadores para você que você quer ir lá. Tá? Então, essa é uma tecnologia que existe. Legal? Bom, tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Eu falei de tecnologias alternativas porque, assim, a janela de entrega, ela parece ser simples, mas a execução dela é trabalho. Você fazer a programação dela leva tempo. Então, você, eu vou construir a janela de entrega na minha empresa.
Tá? Eu, por exemplo, eu tinha janela de entrega, eu tive que redefinir uma vez, eu tive que remontar toda a janela de entrega, né? Só que eu tinha mais de 30 docas. Imagina você fazer janela de entrega com mais de 30 docas. É trabalho de meses para você ir mapeando tudo e fazer. Então, não é um trabalho assim tão simples de ser feito, tá? Não é um trabalho tão simples assim. É um pouco complicado. Tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Tem que medir performance, tem que medir performance. Por quê? Porque se você não medir performance, por exemplo, porque o horário dele é chegar sempre às 10 horas da manhã. Aí ele começa a chegar às 9 horas, 8 horas da manhã, e ninguém fala nada, ele mesmo muda a janela dele por si só, sem você saber. Então, você tem que medir performance. Senão, você não consegue disciplinar, senão você não consegue ter as vantagens de se manter uma janela de entrega, como nesse caso aqui. Tá? Então, essa é a questão do time window. Tá? A grande vantagem de você ter ela, você trabalhar com janela de entrega, é que muitas vezes você vai imaginar que você tem um problema de falta de capacidade e você não tem, você tem excesso. Tá? O que você não tem é organização. Então, a janela de entrega, ela ajuda a organizar tudo o fluxo de materiais dentro da sua empresa. Então, imagine que você pega um supermercado do Carreiro ou outros desses de bairro, né? Você não tem janela de entrega, o que acontece? Né? Fica um monte de caminhão parado na avenida. Ou você tem que ter uma área só para deixar caminhão esperando, porque todo mundo vai chegar no mesmo horário. Se você começa a colocar janela de entrega, você começa a otimizar a história toda, né? Você começa a otimizar todo o seu fluxo. Né? Organiza mão de obra, organiza espaço, né? Capacidade de recebimento, capacidade de estacionamento, reduz a de congestionamento de veículos na sua empresa. Então, ou seja, o ganho é você ter uma melhor organização, com certeza. Tá? Com certeza, você ganha muito adotando uma janela de entrega. Ok, pessoal? É isso. Perguntas, dúvidas? Alguma pergunta específica ou não? Tranquilo? Eu não acredito. Você dormiu. Bom, deixa eu ver se ninguém tem dúvida mesmo, né? Eu posso fazer diversas provas, né? Certo? Então tá bom. Olha, vamos pensar numa coisa. Janelas de elas, eu dei o exemplo aqui, eu estou falando do caso mais comum, que seja o transporte rodoviário dentro de uma empresa. Existe janela de entrega em tudo. Tá? Se você falar no comércio exterior na semana que vem, na logística internacional, que eu deixei o material está no gestor da fase. Tá? Não esqueça disso. O material está no gestor da fase. Né? Se a gente fala sobre isso, o que acontece? Porto de Santos tem janela de entrega, só que acontece, logicamente, tem uma variação maior, porque acontece do navio fica lá e fica 2 dias esperando uma janela. Acontece, sim. Acontece chegar atrasado ou antecipado? Sim, também. Acontece tudo isso. O Porto de Santos é extremamente congestionado. Tá? Mas tem janelas lá. Tem janelas pré-estabelecidas ali, com certeza. Tá? Tem gente que viu que, por N motivos, por exemplo, tem greve, certo? Aí o navio não vai parar porque ele sabe que tem greve naquele porto. O que ele faz? Existem situações desse tipo. Ele passa por um porto, vai embora para o outro. E aí muda toda essa programação. Acontece. Tá? Logística de às vezes pode ser um pouco melhor, aí, mais fácil de lidar, uma variável mais controlável. Tá? Ok, pessoal?